Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nesta manhã. A palavra de Deus nesta manhã encontra-se no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 39. Assim nos fala a palavra de Deus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Entenderam por que a gente tem dado ênfase aqui? A gente precisa conhecer a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, porque o próprio Jesus está falando que para nós termos vida eterna, para nós alcançarmos vida eterna, não precisamos só ler, não. Ele está falando examinar, precisa conhecer, ou seja, a fundo, precisa entender, comparar os textos bíblicos, não tirar o texto do contexto, né? Porque o texto fora do contexto, como alguém falou, gera pretexto. Então você tem que entender a palavra como ela é, no contexto, ler bem, conhecer bem, para que você possa ter nelas a vida eterna. Precisamos entender que o tema, né? O tema primeiro, né? Preciso harmonia. Ah, interessante o tema. É preciso harmonia entre o Velho e o Novo Testamento. Você já pensou nisso? Já procurou estudar isso? A Bíblia não entra em contradição, amado. Essa história de dizer que ela não entra. A Bíblia, uma coisa que eu aprendi muito cedo na Bíblia, que as Escrituras, guardem isso aí com você, que as Escrituras, elas explicam as Escrituras. Ela não tem contradição. Essa história, não. Isso é conversa para quem não entende as coisas. As Escrituras, elas explicam as Escrituras. Então é preciso haver harmonia entre o Velho e o Novo. Então, você tem que ter, se você não tem esse entendimento, você querer comparar uma escritura mais importante que a outra, você só pode falar de uma, a outra não. Você precisa entender ainda o que são as escrituras sagradas. Precisamos entender que o nosso grande Deus é santo e o homem é pecador. E que o único meio para a salvação do homem é através da fé em Jesus Cristo. Já ouviu alguém dizer que a igreja é o mundo? Já viu alguém falar isso? Isso é muito sutil e não tem nenhuma fundamentação bíblica. Você, irmão, você, irmã, já ouviu alguém dizer isso? O que o apóstolo Paulo diz que se a lei é suficiente para a salvação, o Senhor Jesus Cristo morreu debalde, morreu em vão. Ó. Voltando à afirmação que alguém diz que a igreja é o mundo, então se você, meu irmão, você, minha irmã, aprendeu isso com alguém, sinto muito em te dizer que se você foi ensinado a dizer que pregar que Jesus sinto muito a te dizer, desculpa, que se você foi ensinado a dizer e a pregar que Jesus é mentiroso. Se a igreja é o mundo, você está dizendo que Jesus é mentiroso. Isso mesmo, que o Filho de Deus vivo é mentiroso. Alguém pode dizer, isso é muito forte, é muita ousadia e verdade. Só que o Senhor Jesus nos ensina em Marcos 16,15 o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ora, então isso sugere que as pessoas de que hoje querem viver segundo o ensinamento da lei de Moisés são inimigos da cruz de Cristo? Isso sim. Se alguém hoje quer dizer, vou repetir aqui, isso sugere então que as pessoas que hoje querem viver segundo o ensinamento da lei de Moisés são inimigos da cruz de Cristo. Foi o que Paulo apóstolo deixou claro na palavra. Porque Paulo apóstolo ensinava que aqueles que estavam tentando desviar do caminho, os crentes tentando impor o ensino da lei de Moisés, eu te pergunto, quem foi que entregou o Senhor Jesus aos romanos? Quem foi? Foi o próprio, o império que dominava o mundo na época, o Império Romano. Quem foi que entregou? Porque a maioria dos religiosos da época, que eram os escribas e fariseus, que eram os doutores da lei, e que Jesus os confrontou sem medo, então isso mostra que se hoje você quer viver os ensinos de Jesus, dos apóstolos, em especial de Paulo, você terá problemas com aqueles que são zelosos da lei, de Moisés, que ainda continuam com o véu nos olhos. Então, voltando atrás à minha pergunta, quem foi que entregou o Senhor Jesus aos romanos? Foram os líderes religiosos, os que eram zelosos da lei. Escribas e fariseus hipócritas, Jesus falou.
Foram os líderes religiosos, tal como Nicodemo, que ele procurou questionar Jesus, os líderes de Israel ali, da religião, foi eles que entregaram Jesus crucificado, porque não aceitaram o ensino de Jesus, eles confrontaram com Jesus. Eles não aceitaram o ensino de Jesus. Eles colocaram Jesus abaixo de Moisés. Ah, Moisés nós conhecemos, mas você, quem é? Teve uma hora que eles confrontaram, eles acharam que Moisés estava acima de Jesus. Olha bem a loucura deles. De maneira alguma. Moisés jamais foi acima de Jesus. Jamais. Então isso mostra, se você hoje vê, quer viver os ensinos de Jesus e dos apóstolos, em especial de Paulo, você terá problemas com aqueles que são zelosos da lei, de Moisés, que ainda ensinam, que ainda continuam com o véu nos olhos. Então, se você pegar o evangelho genuíno, o único que salva, cura, liberta e transforma o pecador, os que são doutrinados na lei de Moisés se tornarão seus inimigos. Isso porque a guerra que Jesus e seus apóstolos tiveram no Novo Testamento, ela continua a ser os mesmos, só muda a época. Hoje continua a mesma guerra. A mesma oposição à palavra do evangelho da cruz de Cristo. A diferença está no final da vida. A diferença é essa. Vai fazer diferença no final da vida. Para aqueles que seguirem os ensinos de Jesus e dos apóstolos serão salvos, pois Jesus morreu e ressuscitou para este fim. E os que seguem hoje a lei de Moisés, segundo a Bíblia, serão condenados. Irão para o lago de fogo e enxofre. Jesus deixou muito claro isso. Se a vossa justiça não exceder dos escritos dos fariseus, de maneira alguma vocês poderão entrar no reino de Deus. Tá? Porque você diz, José Carlos, com tanta certeza, por causa das palavras de Jesus para Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos, você é um líder em Israel, você é religioso em demasia. Você acha que você é o tal. Ele não falou isso, mas estava dizendo isso. Porém, para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que jogar toda essa bagagem, esse conhecimento, isso que você acha que é tão importante por terra. Igual Paulo. Paulo diz que tudo o conhecimento que ele tinha, que ele conseguiu na religião, ele considera como esterco para ganhar Cristo. Paulo falou isso. Ou seja, ele entendeu que tudo aquilo que ele aprendeu serviu apenas de esterco. Sabe o que é esterco? Né? Ele só serve para misturar com a terra para fazer nascer a planta. Mas ele se ensina não tem valor. Qual o valor que tem? Sozinho? Nada. Vale nada. Só serve para misturar com a terra, para dar um pouco de força na plantação. Pensa comigo. Né? Aqui dizendo, pensa, se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. Pensa comigo, se a lei não era suficiente para salvar o povo de Israel, olha, isso é importante, tá? Atenta para isso aqui. Pensa comigo, que se a lei não era suficiente para salvar o povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus, pelo qual veio Jesus, e o próprio povo rejeitou, como é que existe religiosos de hoje que não tem nada a ver com as promessas de Deus, que querem impor a lei como meio de salvação aos gentios? Entenderam? Se a lei, Jesus falou e Paulo falou que nós temos para salvar o judeu, que foi o povo da promessa, como é que essa lei vai salvar o gentio, o americano, o brasileiro, o alemão, e aí por aí fora, os gentios? Como? Isso não tem sentido, gente, não tem sentido. Pense nisso, não é nem questão de fé, é questão de inteligência, de raciocínio, de razão. Não tem sentido isso. O pior é que ainda os que seguem, pior ainda os que seguem as falsas doutrinas. Amém, pessoal? Então essa é a palavra. É preciso harmonia entre o Velho e o Novo Testamento. Como eu falei, Jesus veio com qual objetivo? Diz que a lei serviu de aio. Jesus veio fazer uma transição do Velho para o Novo. A lei serviu apenas de aio, mas ela é inoperante para salvar qualquer pecador, qualquer pessoa. Se não salvou o judeu, nem vai salvar o gentio. Né? Os ignorantes, os que eram estranhos à promessa de Deus, nós, gentios. Não tem sentido. Amém? Curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e Deus certamente vai te abençoar. A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Que Deus os abençoe.